Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui hoje num domingo diferente. Para já mudamos de salão de cultos. Estávamos lá em cima, descemos as escadas e viemos cá para baixo. Para alguns uma tarefa um bocadinho mais complicada que para outros. Em breve vamos ter elevadores a funcionar, se Deus quiser. Mas é assim, a mudança ela gera algum desconforto às vezes. Mas às vezes é preciso. No nosso caso, a mudança é precisa. Sabem? Eu vejo o esforço que a nossa irmã São Pascoal tem para que as mudanças ocorram como devem ser. Eu já disse que qualquer dia ela traz o colchão e o marido para dormirem cá na obra também. E se muda logo para cá. Mas sabem, é mesmo assim. Quando a gente quer uma coisa bem feita, a gente esforça-se para que a mudança aconteça como deve ser. Mas sabem quem não muda? Deus. Deus não muda. Ele já é perfeito. Ele já é santo. Ele não muda. E hoje eu gostava de estudar um texto com os meus irmãos e nós vamos mudar. Nós estamos a estudar o livro de Malaquias e aqueles mais atentos vão se lembrar que na semana passada paramos no penúltimo versículo do capítulo 2. Mas vamos mudar. Vamos até o capítulo 3 de Malaquias, no versículo 6. E para que os irmãos entendam é porque o que nós vamos estudar na próxima semana tem a ver com aquele versículo. Ele não vai ficar esquecido. Na semana que vem voltamos a falar dele. Mas hoje vamos avançar até o capítulo 3, versículo 6 de Malaquias. E vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim na tradução que eu tenho em minhas mãos: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos orar. Deus, eis aqui uma pequena parte da tua palavra, ó Deus, que foi lida agora. Eu te peço que tu uses a minha vida para falar, ó Pai, porque eu preciso de ti. Eu não quero falar de mim mesmo, e sim aquilo que o teu Espírito quer falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um dos mais belos atributos de Deus, que é dele e só dele. Ele não muda. Deus é imutável. Eu dizia que ele já é santo, ele já é perfeito e por isso não muda. A verdade é que o seu entendimento não muda. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. O seu amor não muda. A sua misericórdia dura para sempre. Também não muda. A sua veracidade é imutável. Deus não pode mentir. Tito 1:2. A verdade é que essa semana ocorreu um facto um bocado interessante, e aqueles que estão mais ligados às redes sociais e assim vão saber do que eu estou a falar. Um certo pastor, numa pregação, disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Meus queridos, permitam, Deus não muda. E a sua palavra também não. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Ela está sempre atualizada. Billy Graham dizia que ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Na nossa Bíblia, nós temos passado, presente e futuro. Não nos deixemos enganar por ventos de doutrinas vãs. A palavra de Deus e o Deus da palavra não muda. A nossa Bíblia deve ser estudada. A nossa Bíblia deve ser compreendida. Ela deve ser interiorizada. E, acima de tudo, vivida, obedecida. E ela não vai mudar para me agradar. Ela não vai mudar porque eu estou desconfortável com o que está escrito nela. Sou eu que preciso me moldar a ela. Mas bem, voltando, nós estávamos a falar um bocado sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Deus e sobre o quanto eles estavam a ser infiéis para com a aliança que tinham com Deus. É isso que nós temos estado a estudar no livro de Malaquias até aqui. E agora, Deus vira-se e diz: eu não mudo.
Eu sou fiel e continuo fiel para com a aliança que fiz, para com a minha palavra. E é por isso, e pelas minhas misericórdias e o meu amor, que vocês não são consumidos. Porque vocês se viraram contra a nossa aliança. E diz-nos o versículo a seguir, o versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem-se para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Meus queridos, a palavra de Deus está a ser muito clara. Ele diz que, desde os tempos dos nossos pais, nos desviamos dos ensinos, dos decretos, daquilo que Ele tem estabelecido em sua aliança. E não guardamos, não obedecemos, não vivemos aquilo que está ali escrito. E eu dizia no primeiro culto, eu não sei se os irmãos já repararam o quanto nós temos a tendência de absorver muito mais o mal do que o bem. Aqueles que têm os mais miúdos, basta reparar as atitudes que eles têm. Eles fazem logo birra, eles logo aprendem a dizer que é meu e não querem dividir. Eles absorvem aquelas palavras que não são agradáveis numa velocidade e eles reproduzem. Sabem? Nós precisamos ter muito cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês conhecem a palavra, 1 Coríntios 15, 33 diz isso. E a verdade é que o povo de Israel, os filhos de Deus, estavam a viver exatamente isso. Eles tinham uma aliança. Começaram a viver a aliança de Deus. Mas de repente, alguém lá se lembrou de ser infiel para com a aliança. Alguém se lembrou que se calhar, olha, podia na hora das ofertas dar as malhadas. Os sacerdotes disseram, olha, se calhar eu posso aceitar essas mesmo. E o povo começou a quebrar a aliança, dando-se em casamento, adulterando e tudo aquilo que nós já temos estudado até aqui. E chegou ao ponto que as pessoas já não se lembravam da aliança. O povo já não se lembrava daquilo que tinha estabelecido com Deus. Mas Deus não muda. Deus é fiel, e Ele é fiel para com a sua aliança e queria que o seu povo fosse salvo. E Ele diz, voltem-se para mim. Voltem-se para mim, porque se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Sabem por que o apelo é feito para o povo? Sabem por que ele diz primeiro para o povo se voltar para ele, que depois ele se voltaria ao povo? Porque quem mudou foi o povo e não ele. Foi o povo que se desviou, que virou costas para Deus. E ele diz, voltem para mim, que eu me volto para vocês. Porque tal e qual eu não mudei. E o povo andava um bocado insensível. Se calhar já nem percebiam mais o que estavam a fazer de errado. Eles perguntam, como voltaremos? Outras traduções vão dizer, em que precisamos voltar para ti? O povo já estava sem sensibilidade. Estavam insensíveis. E a verdade é que Deus quer que o povo também seja fiel para com Ele, em tudo. E então, nesse ponto, Deus responde a pergunta do povo, no versículo a seguir. Uma pergunta respondida com outra pergunta. O povo pergunta em que somos infiéis, ou como precisamos voltar para ti, e o que Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Não, eu disse isso no primeiro culto e eu preciso voltar a dizer. Todas as vezes que venho aqui pregar a palavra, eu já tremo normalmente, fico nervoso, porque é a palavra de Deus. Mas quando eu ouço essa frase, quando eu leio essa frase, roubará o homem a Deus, eu tremo ainda mais. O meu coração chega a dar aquela congelada, porque é algo muito sério. Meus queridos, a palavra original hebraica, ela é mesmo isso, é a palavra kabá, é roubar, é defraudar, é tirar a força. É mesmo a ideia de roubo que nós temos, não é nada diferente. Eu
Posso-vos levar a pensar numa coisa. Imaginem que um ladrão que vive a sua vida a roubar, é mesmo o que ele faz. Um dia está a passar a noite num parque de estacionamento escuros e lá ele encontra um belíssimo carro. Um daqueles BMWs, séries especiais, destrancado. Lá dentro tem um senhor de idade, já fracote, velhote, daqueles que ele olha e diz: pá, nem preciso de muito esforço. Olha para os lados e vê que está tudo muito escuro. O que acham que este ladrão vai fazer? Vai roubar, afinal de contas ele é um ladrão. Só que aquele ladrão, de repente, quando está a caminhar para o carro, ele se apercebe que esse carro não pertence àquele velhote, mas pertence ao senhor comandante da GNR. E esse velhote que está lá dentro é o pai do senhor GNR. E que o beco, por mais que tivesse escuro, tem ali câmeras apontadas de uma forma que ele seria facilmente identificado. O que acham que esse ladrão faria? Nada, pois. Ele já não ia se meter. Ele ia-se embora. Sabem porquê? Porque o seu GNR podia fazer alguma coisa com ele. Tinha algum poder. O seu GNR tinha como identificá-lo, tinha como saber o que ele fez, porque tinha câmeras. E o nosso Deus, que é todo-poderoso, o nosso Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas, anda a ser roubado. Percebem? Eu, quando leio, eu me pergunto: quem teria a audácia para roubar a esse Deus? Quem teria coragem de fazer isso? Pasmem, os filhos dele. Esse texto está a falar apenas para os filhos dele. E o que acontece é que eles perguntam: em que te roubamos? Diz o versículo. Em que te roubamos? E a resposta de Deus é clara. O que diz na vossa tradução? Nos dízimos e nas ofertas. Lá vem outra pregação sobre dinheiro. Meus queridos, Ele é dono de tudo. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, já dizia Ageu, capítulo 2, versículo 8. Deus não precisa do teu nem do meu dinheiro. Eu não estou aqui a pregar porque estamos em obras e precisamos de cada cêntimo para que as obras andem. Eu não estou aqui a falar desse tema porque o pastor lá em casa falou comigo que a gente precisa, olha, vamos levantar os fundos da igreja. Não. Nós aqui pregamos a palavra. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus, que é atual. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus e aquilo que Ele deseja para os seus filhos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na Bíblia nós encontramos 2000 versículos sobre dinheiro. Só para um termo de comparação, existem cerca de 500 sobre oração e 500 sobre fé. 2000 sobre dinheiro. Jesus, em seu ministério, falou sobre dinheiro cerca de 90 vezes. Isso somado, se nós pegarmos as vezes que ele falou sobre céu e inferno e somar, não chega a isso. Sabem por que a palavra de Deus fala sobre dinheiro tantas vezes? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês conhecem a palavra. É mesmo isso. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. É por isso que a palavra de Deus fala tantas vezes sobre dinheiro. Porque, infelizmente, as pessoas têm amor a Ele. O problema não está no dinheiro, sim no amor a Ele. Sabem, Martinho Lutero, aquele mesmo que pregou as 95 teses na igreja de Gutenberg, na Alemanha, que inclusive fez ontem 503 anos a Reforma Protestante. Os irmãos que não se lembram, temos lá as 5 solas. E Martinho Lutero diz: todas as pessoas, todos os cristãos devem se converter 3 vezes. Uma na mente, uma no coração e uma na carteira.
e a carteira é mais difícil, dizia ele. Meus queridos, eu sei que esse assunto perturba muitos. E acreditem, não é dos mais fáceis para se falar aqui à frente. Esse assunto perturba, mas como eu pus no boletim, na última frase, eu ouvi um amigo pastor a dizer que a função dos pastores é confortar os perturbados, mas perturbar os confortáveis. E a verdade é que nós estamos aqui para pregar a palavra que não muda. E a palavra diz que nós roubamos ao Senhor nos dízimos. E nós sabemos o que é dízimo, não sabemos? 36 passagens bíblicas falam sobre dízimo. E muitas outras sobre o ato de dizimar. A palavra dízimo refere-se à palavra hebraica maser e a palavra grega dexaten. Significa literalmente 10%. Não é 1%, não são 2%, não são 9%, não são 20%, 30%, 50%. 10%, dízimo é isso. Tão claro como água, é o que diz a palavra. 10% dízimo. Uma dízima periódica. Dízimo. Ok? Se dízimo é 10%, na prática quer dizer que toda vez que o irmão ou a irmã aumenta as suas receitas, recebe um ordenado, recebe um cheque de subsídio, seja lá o que for, 10% Deus pede de volta para o seu culto pessoal. Pede de volta que seja depositado em seu altar. A primeira vez que nós vemos uma referência bíblica ao dízimo está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, nos versos 18 a 24. Abraão, depois de uma batalha, encontra-se com o sacerdote Melquisedeque. E ele, Melquisedeque, serve vinho, serve pão. E Abraão, por reconhecimento ao seu trabalho e para abençoar o seu ministério, dá 10% de tudo que conquistou naquela batalha. Quem mandou Abraão fazer isso? Meus queridos, não tem escrito na Bíblia claramente, mas eu digo que a naturalidade como Abraão faz isso, me parece que era algo muito comum. Não foi algo que simplesmente surgiu. E depois disso, a lei passou a integrar o dízimo. O dízimo passou a ser integrado na lei. Faz parte da lei cerimonial. Então, o que acontece é que o dízimo tem uma finalidade. Eu não sei se não sabem para que serve o dízimo. Então vamos lá falar sobre isso. Primeiro de tudo, o dízimo fazia parte do culto ao Senhor. Lá em Deuteronômio 12:6, eu vou falando referências, quem quiser ir apontando. Lá em Deuteronômio 12:6 dizia que existia um lugar, lá na tenda do tabernáculo, aonde as pessoas deveriam ir para depositar as suas ofertas, deveriam ir para depositar os seus dízimos. Fazia parte do culto e da adoração ao Senhor. Existia também um dízimo especial que era dado aos necessitados, aqueles que precisavam, os mais carenciados. Ele também servia para o sustento da casa do Senhor e manutenção de todo o trabalho, bem como o sustento dos levitas, que aliás, os levitas davam o dízimo do dízimo. Eles também recebiam e por isso também ofertavam. Isso está lá em Números 18:21. Bem, se ouvirmos tudo isso, a gente pensa, o dízimo se calhar é uma coisa do Velho Testamento. E é geralmente que as pessoas dizem. O dízimo, isso é coisa lá do Velho Testamento. Tens razão, irmão. O dízimo está mesmo no Velho Testamento. Foi ali que ele foi instituído. E ele faz parte da lei cerimonial. E muitos já dizem, se ele faz parte da lei, eu não preciso cumprir. Atenção, Jesus no Sermão do Monte diz que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Muito bem. Então, obviamente, não estamos aqui a falar que todas as leis do Antigo Testamento têm que ser cumpridas. Existiam leis cerimoniais, existiam leis morais. As leis cerimoniais sobre o que comer, sobre a circuncisão. As leis morais, estamos a falar de não matarás, estamos a falar de leis mais práticas. Atenção, eu disse-vos, o dízimo é uma lei cerimonial. Ah, Paulo, então ela está abolida. Meus queridos, também é uma lei moral. O dízimo, ele na verdade, ele tem algumas referências. Basta dizer que é uma prática de 4.000 anos. Os crentes continuam a dar dízimo. Davam no tempo de Jesus. Lembrem-se que Jesus, ele não tem nenhuma referência clara na Bíblia que ele deu o dízimo, mas dizia que os sacerdotes, os fariseus, buscavam sempre formas de pegar Jesus no erro.
e nunca falaram nada sobre o dízimo. Então, se calhar isso quer dizer alguma coisa. Mas, eu vos digo que no Novo Testamento também existem passagens sobre o dízimo. Está em Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, e depois mais uma passagem em Hebreus 7, onde fala exatamente dessa primeira referência do dízimo com Melquisedeque, e compara Jesus, o pleno sacerdote, a Melquisedeque. Ponto. Vamos respirar um bocadinho. Sim, querido. Não sei se posso fazer uma pergunta, porque eu queria depois vir ao Portugal. Já agora? Se não se importaram, porque disse Martinho Lutero, que eu achei muito importante. O que disse o Paulo? Martinho Lutero. Martinho Lutero, que o homem está no nosso boletim, logo naquela... O texto está aqui. Pronto, está no texto, mas de qualquer das maneiras é fácil ver, está bem? Pronto. Não, mas estejam mesmo à vontade. Bem, então, para respirarmos, para que serve o dízimo do Novo Testamento? Porque, já que não tem nenhum tipo de referência clara que nós devemos dar o dízimo no Novo Testamento, com qual é a base que eu estou a vos falar? Que isso vale para nós hoje. Muito simples. Nós temos muitos textos dizendo que nós devemos ofertar. Todos os crentes, todos os cristãos precisam ofertar. E aí se calhar muitos já vão dizer, ok, já estou livre, é fácil, até porque ofertar é tirar lá €1 e pôr na caixinha. Atenção, lembrem-se que se nós formos ver a oferta que era dada, estamos a falar, por exemplo, de Ananias e Safira, lembram-se do que aconteceu. Estamos a falar de pessoas que vendiam tudo, então as ofertas elas vão para além dos 10%. Mas vamos ater-nos a isso. Então, para que serve, qual é a finalidade das ofertas no Novo Testamento? Primeiro, faz parte do culto a Deus. Mateus 5, 23 e 24 diz, portanto, se você estiver a apresentar a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do seu irmão que tem algo contra ti, deixa ali a sua oferta diante do altar, vá reconcilia-te com o teu irmão, depois volte e apresenta a sua oferta. Faz parte do culto a Deus. Conseguem se lembrar para que era dízimo no Velho Testamento? Parte do culto a Deus. A oferta, parte do culto a Deus. Depois, nós temos uma segunda finalidade: ajudar os necessitados. Conseguem ver a ligação? Atos 2, por exemplo, vai dizer que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo tudo entre quem tinha necessidade. E depois, o sustento da casa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, vai dizer: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Inclusive, se nós fôssemos ver lá em Timóteo 5,17, diz que os pastores que governam bem devem ter o seu salário a dobrar. Meus queridos, aqueles que são contra o dízimo, digam-me lá, de onde vai sair o dinheiro da conta de luz? De onde vai sair o dinheiro para as obras? De onde vai sair o salário para o pastor? Sabem, os mesmos princípios que Deus usou no Velho Testamento, Ele usa no Novo Testamento. Não mudou. Deus não mudou. Ele é fiel, Ele continua o mesmo. Sabem como devem ser dadas as ofertas no Novo Testamento? E eu já estou mesmo a avançar. Todos os crentes devem ofertar sempre, generosamente, com alegria e proporcional ao que recebem. Eu não estou a falar isso da minha cabeça. Temos versículos para todas essas coisas. Com frequência, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, diz que todas as semanas recolhiam-se as ofertas. Generosamente, Atos capítulo 4, 32 e 35, vai dizer também, com alegria, 2 Coríntios 9, Deus ama o que dá com alegria. E proporcional ao que recebe, 2 Coríntios 8. Há uma proporcionalidade. Meus queridos, se todos temos que dar sempre, generosamente, com alegria e proporcional ao que recebemos, digam-me lá o que é isso. É dízimo. Ah não, Pablo, não use a palavra dízimo. Ah, meu querido, até prefiro
abusar, até porque a verdade seja dita, às vezes se calhar devíamos dar até mais do que 10%. Mas a verdade é que o dízimo não foi abolido, meus queridos. Ele continua, só que com uma fasquia ainda mais elevada. No Velho Testamento estamos a falar da lei, do peso da lei. No Novo Testamento estamos a falar de amor. O nosso dízimo está baseado no amor. E aí ele tem que ser uma prioridade. É nessa hora que nós vemos se realmente é uma prioridade. Porque quando as coisas apertam lá em casa, qual é a primeira coisa que se corta? A oferta para os missionários? O dízimo da igreja? As ofertas todas as semanas? Não te vem cortando. Eu disse que é geralmente como aquela criança. Quando vai para o culto domingo de manhã, o pai dá-lhe 2 moedinhas de €1. E diz a ele, essa aqui é para pôres de oferta. E essa aqui é para poder tomar um gelado ao sair. E a criança vai pela rua, toda satisfeita a brincar com as moedas. Atira para o alto e diz, uma para mim! E passa a outra para a mão e diz, e essa para Deus. Uma para mim! E essa para Deus. Uma para mim! E a moeda cai. Eita, a moeda de Deus caiu, foi embora. Perdi. Mas a minha do gelado está aqui. Meus queridos, ou somos fiéis em tudo ou não somos fiéis em nada. Deus nos chama para sermos fiéis. E a razão para que nós falemos sobre isso é porque Deus é fiel. Ele fez um pacto com o seu povo. Se o seu povo fosse fiel para com Ele, Ele os abençoaria. Mas se não fosse, eles seriam amaldiçoados. O versículo 9 vai dizer, com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Temos que ser pragmáticos, e desculpem-me ser pragmático. Reter o dízimo é roubar a Deus. E ninguém que rouba a Deus fica impune. Reter o dízimo é roubar a Deus. E ninguém que rouba a Deus fica impune. Meus queridos, o livro de Malaquias, ele está a nos lembrar que o povo estava a ser infiel. E a infidelidade deles traria consequências. A verdade é que o profeta Ageu já dizia que sermos infiéis para com Deus é o mesmo que recebermos o nosso salário e colocá-lo num saco furado. E é isso que acontece ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas andam a não dar o dízimo, andam a não oferecer ofertas no altar do Senhor, mas gastam muito mais porque o devorador leva. E é mesmo isso que acontece. Diz-nos o versículo 10, que é o mais conhecido, que na verdade aquele povo andava a amar o dinheiro. E Deus diz, voltem-se para mim, porque eu quero vos abençoar. O versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha maior abstância. Meus queridos, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O povo de Israel andava a dar o dízimo em partes. Se dava, quando dava, se sobrasse. E Deus diz, vocês não estão a ser fiéis. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro. Sejam fiéis em todas as áreas da sua vida, inclusive nas finanças. Porque eu sou fiel, diz o Senhor. Eu não mudei. Se vocês fizerem isso, diz-nos o texto bíblico, prestem atenção nisso. Se vocês fizerem isso, façam prova de mim. Porquê? Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Meus queridos, o termo abrir as janelas do céu só aparece 2 vezes no Velho Testamento. Nesse texto que nós estamos a ler, lá em Gênesis. Lembram o que aconteceu? Foi tanta chuva, mas tanta chuva, que inundou a terra inteira. O planeta por completo foi inundado quando Deus abriu as janelas dos céus. E agora ele usa a mesma expressão. E diz,
eu vou vos abrir a janela dos céus. É chuva não de água, mas de bênçãos. Meus queridos, é tanta chuva, é tanta bênção, que ele diz, vai vir maior abastança. É do gênero, vocês vão colher tanto, que não vai caber no vosso celeiro. Aquele povo entendia essa linguagem, plantar e colher. Era mesmo isso que Deus estava a falar. Plantem infidelidade, serão amaldiçoados. Sejam fiéis e serão abençoados. Tão simples quanto isso. Tanto que no versículo 11 e 12, já estamos a chegar ao fim, diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis minha terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não apenas vai nos abençoar, mas vai impedir que o devorador chegue. Mas é importante uma coisa, e eu quero mesmo fazer essa chamada de atenção, não é uma troca. Eu não estou aqui a vos dizer, tragam dinheiro para a igreja e Deus vai dar dinheiro na sua casa. Não é isso que eu estou aqui a dizer. Não é isso que a palavra de Deus diz. Atenção que antes de dizer, trazei o dízimo, Deus disse, voltem-se para mim. Deus requer a adoração. Mas antes disso, diz que seus olhos procuram adoradores. Deus não quer apenas as ofertas, Ele quer o nosso coração no altar. E é disso que se trata Malaquias. É sermos nós fiéis para com Deus em tudo. Até nas finanças. É louvar e engrandecer o nome de Deus de uma forma que as pessoas ao nosso redor digam, bem-aventurados. Esses têm mesmo tudo da parte de Deus. Eles são felizes independente do que estejam a passar. Porque o dízimo é uma adoração a Deus. Voltem-se para Deus, que Ele vai se voltar para nós. Sabem porquê? Porque Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Nunca mudaste. Tu nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás. E esse Deus que é fiel para com a sua palavra, Ele diz, tragam os dízimos, tragam as suas vidas ao altar. Sejam fiéis, porque eu continuarei sendo fiel. Meus queridos, Deus não muda. Ele é fiel. E tu? Sejamos nós fiéis a Deus.